Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, em paz aqui conosco. Hoje nós vamos fazer a reflexão sobre capítulo Levítico 5. Mas antes, a leitura como sempre. Vamos lá? Levítico 5. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal do rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente fazer jurar algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando o souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará primeiro a oferta de sacrifício pelo pecado. Ele destroncará o pescoço da ave sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, é a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. A oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Esse fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Também te louvamos pela leitura de Levítico capítulo 5. Pedimos a tua bênção agora para essa reflexão que faremos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por você estar aqui conosco no Café com Jesus, e vamos então para Levítico capítulo 5, que nós já lemos, e ele vai então abordar situações específicas aqui em que uma pessoa se torna culpada do pecado, seja por omissão, por contaminação cerimonial ali, ou até por descuido, estabelecendo então o princípio da responsabilidade individual e a necessidade de restituição e de expiação. Então esse capítulo aqui, ele integra a questão da lei dos sacrifícios, né, transitando, digamos assim, das ofertas pelo pecado para as ofertas pela culpa, destacando então que a comunhão com Deus e com o próximo exige esse reconhecimento das falhas, a confissão verbal e a devida reparação do dano causado. Bom, Levítico 5 não é a mesma coisa que Levítico 4, que nós já lemos aqui, que fala sobre pecado também, não são os mesmos tipos de pecado? Não. Embora, né, a gente tenha a informação de que ambos os capítulos, eles lidem com ofertas por faltas cometidas, Levítico 4 e Levítico 5 tratam de categorias e naturezas e culpas diferentes. A diferença, então, não é apenas o tipo de pecado, mas o impacto da falta, a intenção de consciência, por exemplo, e a forma de reparação, tá bom? Primeira coisa é o seguinte, em Levítico 4, o foco diferente, né? É o seguinte, a oferta pelo pecado trata de pecados, então, não intencionais, então, por erro, por fraqueza, por ignorância, contra mandamentos
proibitivos de Deus. Não farás isso, não farás aquilo. Então a organização, na verdade, o que é? Ele é estruturado, inclusive, por status social e hierárquico do poder. Por quê? Tinha a questão do sacerdote ungido, a comunidade inteira, o líder, o príncipe ou o membro comum do povo. A ênfase, então, o que é? Na purificação do tabernáculo e da pessoa. Quanto mais alta a posição de liderança, nós vimos isso, mais longe o sangue do sacrifício devia ser levado para purificar o santuário. Quando eu falo essa expressão mais longe, né? Mais longe diz respeito que a profundidade física de fora para dentro, no complexo do tabernáculo, ali onde o sangue do sacrifício devia ser levado e aplicado. Ou seja, quanto mais grave o impacto espiritual da falta, ou quanto mais alta a responsabilidade da liderança espiritual que pecou, da liderança que pecou, né? Não precisa ser espiritual, a gente tem ali o líder também, e assim por diante, mais esse pecado contaminava o espaço sagrado. Por isso, o sangue precisava ser levado para um lugar de maior santidade, mais profundo ali no interior do santuário, tá bom? E Levítico 5, o que está acontecendo, que nós estamos lendo aqui hoje? São casos específicos de oferta pela culpa e reparação. Então, a natureza disso é que trata de casos específicos aqui, sabe? E aí, o que acontece? Ali, questões do cotidiano, onde existe, então, uma omissão, uma negligência social, ou prejuízo ali, infração contra os direitos de Deus ou do próximo. Então já não é contra os mandamentos de Deus, mas a infração contra os direitos de Deus ou do próximo. E aí o que acontece? Que ele é organizado pela situação cometida e pela condição financeira do pecador, e não pela sua situação de liderança, pela sua posição que ele ocupa aí na estrutura daquele povo. E a ênfase, então, o que é? A confissão verbal e a restituição, a reparação do dano. Então a gente tem essa questão, né, por exemplo, do pátio externo ali, em que a gente vê que onde estava o altar do holocausto, é que era de uso geral ali, onde justamente se fala aqui de Levítico 5, é o ponto de entrada do povo, ficava ao ar livre. Aí depois nós temos a questão do lugar santo, onde ficava o altar do incenso, que são os pecados Levítico 4, que nós já lemos anteriormente, tá? É onde ficava o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso, apenas os sacerdotes entravam ali. E depois nós temos o lugar santíssimo, que é ali, não é impenetrável, mas é ali mais restrito. E aí a gente tem a questão de que é onde ficava a Arca da Aliança, separado inclusive por um véu bem espesso, e apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, naquela cerimônia que a gente lembra lá do Yom Kippur, que nós vamos estudar ainda. Bom, feito isso, agora a gente vai aqui especificamente para a estrutura de Levítico capítulo 5, e vamos aqui então por blocos. O primeiro deles, do 1 até o 4, diz respeito aos casos específicos de culpa e omissão. Ali são 4 situações do dia a dia, né? Omissão do testemunho ali em tribunal, após ouvir um juramento público, o toque descuidado de qualquer coisa cerimonialmente impura, como por exemplo a carcaça de um animal impuro, o toque na impureza humana, mesmo sem perceber no momento, a questão do pronunciamento de um juramento precipitado ou não considerado, não pensado, falou algo e complicou depois. Então, só para vocês terem uma ideia nessa questão do juramento impensado, né? Ocorre quando alguém, por exemplo, num impulso emocional, ali um momento de raiva, de explosão ou de empolgação ou até de pressão social, dá um voto solene em nome de Deus, sem medir as reais consequências aí ou a viabilidade para cumprir isso. No cotidiano que a gente tem, um exemplo clássico, por exemplo, é um indivíduo que no calor de um conflito familiar, uma discussão conjugal, por exemplo, profere ali um tom solene, eu juro por Deus que nunca mais coloco os pés nessa casa de novo, ou então você nunca mais vai me ver, ou não vai ter nenhum centavo do meu dinheiro mais. E aí o que acontece? Depois que as coisas passam, que se esfria a cabeça, se toma aí então consciência dessa gravidade, a pessoa percebe que assumiu um compromisso tolo da parte dela, que era moralmente prejudicial para ela e até impraticável, né? Porque na hora, no momento ali, as coisas estão bem complicadas e ela fica, na verdade, ali entre a cruz e a espada, fica encurralada entre manter a promessa que ela fez, injusta, inclusive, em nome de Deus, e violar um juramento feito diante de Deus. Então, essa questão, né, dessa promessa injusta e a questão de violar um juramento. Outro exemplo também, no ambiente profissional, comunitário ali, com uma empolgação ou como soberba, por exemplo, soberba, né? Uma pessoa desejando impressionar colegas ali em uma reunião ou evento social, diz assim, eu garanto por Deus que eu vou arcar do meu próprio bolso,
ou com todos os custos desse projeto e vou fazer tudo sozinho, inclusive antes do prazo. E aí não checa as suas finanças, não checa a sua agenda, nem a sua capacidade operacional. Então, quando a realidade ela cai, né, cai forçosamente nas nossas vidas, então esse indivíduo que fez isso de modo impensado descobre que não tem como cumprir aquilo que prometeu, sem arruinar sua família ou então negligenciar outros deveres. Nesses casos, então, o princípio aqui de Levítico 5, ele vai ensinar que a atitude correta não é insistir nesse erro por orgulho, entende? A gente tem que buscar a humildade e reconhecer então que foi um ato leviano, né, que foi impensado ali, tem que confessar essa precipitação diante de Deus e buscar a devida retratação e reparação. No contexto então de Levítico 5, era essa questão das ofertas aí dos sacrifícios. E aí, dos versículos 5 até o 13, tem a confissão e a gradação, né, do sacrifício. Gradação quer dizer, né, a ordem ali, se você se encaixasse naquilo, você poderia fazer isso e assim por diante. Então, o que acontece? Se estabelece aqui um processo de confissão e se adapta isso às exigências da oferta, às condições financeiras do pecador, demonstrando o quê? Que o pecado ele estava disponível para todos aqui daquela comunidade. Então, a gente tem a questão que se a pessoa, por exemplo, não tiver recursos para um animal menor, a pessoa pode oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, e se for extremamente pobre, não puder nem oferecer os pombinhos, ela pode oferecer aí uma porção pequena da melhor farinha, sem azeite e sem incenso, inclusive. E o sacerdote vai queimar uma porção disso como memorial e haverá, inclusive, a expiação. Então, existe essa questão, também muita preocupação de Deus com relação a que todos possam ter acesso a esse perdão, né? Depois dos versículos 14 até o 19, que é a parte final, a oferta pela culpa e a restituição das coisas sagradas. Aqui se trata das ofensas não intencionais contra as coisas sagradas do Senhor e contra a lei divina. E nesse caso, os pecados não intencionais, né, nas coisas sagradas do Senhor, exigem também a restituição do valor do objeto ali sagrado, acrescido de 1/5, 20% como compensação dada para o sacerdote, e nesse caso então seria esse tipo de sacrifício. E aí a gente vê que existe, né, uma questão para a gente se pensar aqui desses pecados não intencionais, impensados, e aqui, digamos assim, a gente pode até fazer um link, né, com a nossa Constituição Federal, que fala ali do princípio da presunção da inocência. No nosso artigo 5º, inciso 57, diz uma informação de que ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória. Esse texto, digamos assim, ele consagra esse princípio da presunção de inocência ou então da não culpabilidade, é nesse sentido que se tem aqui. Agora aqui em Levítico 5, não se trata exatamente de uma presunção de culpa, meus irmãos. Não tem ali um sentido penal de assumir que o acusado é culpado até prova em contrário. O sistema bíblico aqui operava sobre um conceito bem fundamental, que a responsabilidade objetiva e a santidade da comunidade. Esses dois é que estavam sempre ali em jogo. E aí o que acontece? Em passagens como Levítico, ali no versículos 2 e 4 e no 17, o texto enfatiza a situação em que a pessoa erra mesmo sem saber, mas depois toma consciência disso, e aí o que acontece? O fato objetivo, ou seja, a quebra ali do tabu ritual dela, ou então do juramento que ela fez sem pensar, existiu e gerou o quê? Uma contaminação ou um desequilíbrio ali na comunidade diante de Deus. O foco aqui, como a gente está vendo nessa questão do Estado, né, não é a investigação criminal aqui, né, da polícia sobre um réu, mas a autoconsciência e a reconciliação do indivíduo com a comunidade e com Deus. E aí tem o testemunho, a questão pública no caso do julgamento ou crimes que exigiam o tribunal. A lei mosaica trazia garantias rigorosas. Eles exigiam o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para condenar alguém. Aí a gente vai ver isso lá em Deuteronômio, quando nós vamos ler, proibindo a condenação com base numa mera suspeita ou então com base numa única testemunha. O direito moderno que nós temos, ele busca proteger o indivíduo contra o arbítrio do Estado, daí a presunção de inocência. Então aqui é uma garantia para os cidadãos, né? A lei levítica, na verdade, buscava manter a presença da glória de Deus
habitando no meio do povo, e por isso a culpa velada ou involuntária também precisava ser tratada assim que descoberta, para que essa mancha, essa mácula moral, ela fosse espiada e voltasse à questão do relacionamento de santidade com Deus. Bom, o ensino central de Levítico 5, então, revela o quê? A santidade de Deus, a seriedade e a responsabilidade moral do ser humano, que demonstra, então, que o pecado, mesmo quando cometido por ignorância, por negligência ou por incapacidade financeira, quebra a aliança e exige reparação. Ao mesmo tempo em que Deus estabelece a justiça e a necessidade de confessar o erro e de restituir o dano, Ele revela também a sua graça ao adaptar os meios de expiação às possibilidades de cada indivíduo, garantindo que o caminho do perdão e da reconciliação esteja sempre aberto, acessível a todos, independente de onde a pessoa esteja, se ela for pobre, extremamente pobre, de classe média ou de classe rica alta. Qual que é o desafio pessoal para nós hoje, então? É que Deus nos dê coragem e sensibilidade de que nós examinemos com honestidade o nosso próprio coração e que cada um de nós ore por si mesmo, pedindo que o Senhor revele para nós qualquer falha oculta que esteja, não esteja visível, qualquer negligência da nossa parte ou palavra que a gente falou sem pensar, que foi cometida contra Deus e também contra o próximo, e que Deus nos capacite, então, não apenas a buscar o seu perdão gracioso, mas também a assumir a responsabilidade prática para confessar e para reparar concretamente o dano causado, promovendo cura e restauração nas nossas relações. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão de hoje aqui no nosso Café. Café com Jesus, um grande abraço, tudo de bom, até a próxima, a paz, valeu!